Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, muita paz. Essa palestra é baseada em 2 livros, um é o A Caminho da Luz e o outro são Os Exilados de Capela. E para quem já pôde dar uma olhada ou já leu esses livros, sabe que realmente condensar a informação desses livros em uma palestra de 30, 40 minutos é realmente uma tarefa hercúlea. E como eu não sou Hércules, eu fiz pela metade, ou seja, nós vamos falar até a chegada de Jesus, porque depois tem muito mais coisa. Porém, a ideia dessa palestra é de mostrar a inteligência espírita como se propaga, a inteligência dos espíritos como se propagou nesse mundo e como fez o nosso mundo, o planeta Terra, progredir. Ou seja, desde os primórdios, quando os nossos antepassados nada mais eram do que espíritos primitivos, que nós também já fomos, como essa evolução se deu? O que aconteceu para que de espíritos primitivos com menos conhecimento ou com pouco conhecimento nós conseguíssemos desenvolver uma civilização? Conseguíssemos sair de agrupamentos para cidades e de cidades com toda a necessidade que a cidade tem de saneamento, de água, de fogo, de cozinha, de abastecimento. Como é que isso se deu? De que forma isso aconteceu? Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar. Mas primeiro vamos falar de inteligência espírita. No consenso geral, houveram duas revelações. A do Antigo Testamento, ou seja, Moisés, que foi o enviado para preparar a vinda de Jesus, que é o Novo Testamento. Só que nós espíritas sabemos que existe uma terceira revelação. Que revelação é essa? Que revelação é essa, gente? O Espiritismo, certo? A terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. É a doutrina que esclarece, é a doutrina que explica muitas vezes os porquês que nós não conseguimos entender. Porque se uma questão não tem uma resposta prática no nosso dia a dia, não tem uma resposta onde nós possamos chegar concretamente, materialmente, provavelmente essa questão não é material. E se essa questão não é material, ela deve ser espiritual. E aí, para que a questão seja espiritual e esteja acontecendo com a gente, basicamente nós temos que entender que existem espíritos. E que eles podem se correlacionar conosco. Então o Espiritismo, ele surgiu não para desabonar os ensinamentos anteriormente revelados, na primeira e na segunda revelação, mas nem se voltar contra eles, mas para esclarecer e ampliar. E é mais ou menos isso, porque nós temos pela nossa dificuldade de entendimento do que é Deus, nós caracterizamos Deus. E qual é a imagem maior que nós temos de Deus? Aqui vem na nossa cabeça. Talvez a que esteja na Capela Sistina, na Itália, ou talvez algum desenho, alguma pintura que nós vimos de Deus. Em geral, não é aquela pessoa maravilhosa, ele está com uma cara mais séria, uma cara... Por quê? Por que ele tem que ser bravo? Por que ele tem que ser sério? Porque ele é o governador de todos os mundos? Então, a ideia do Espiritismo é através da inteligência, da nossa inteligência de hoje, podemos entender que muitas das coisas, muitas das imagens, muitas das crenças que nós temos foram construídas porque nós não conseguíamos entender anteriormente o que estava sendo dito. Porque se há 2000 anos atrás fossem ditas revelações como hoje, que os espíritos influenciam, entram em contato conosco, podem fazer coisas diferentes, que você pode trabalhar o seu plasma para criar uma materialização na sua frente, você ou era tido como louco, ou você era tido como bruxo. E nas duas situações, o resultado não ia ser muito legal. Muito provavelmente, ou você era exilado ou era queimado. Então, não adiantava. E o Espiritismo veio na era certa, na época certa, quando já existia uma capacidade de entendimento dos fatos, para esclarecê-los ainda mais, para dizer, espera aí, foi contado assim, mas na verdade, o que aconteceu foi isso.
O Espiritismo como doutrina surgiu nos fins do século XIX, mas suas origens vêm de eras imemoriais. E seus precursores foram todos aqueles que, no decorrer dos tempos, legaram à humanidade subsídios para a demonstração da verdade. Mais ou menos dessa forma. Um dos primeiros povos a ter uma organização constituída foi o povo chinês. O povo chinês, ele teve contato com os espíritos mais evoluídos, porém não se desenvolveu a partir deles. Eles tinham já uma organização muito bem constituída em termos de sociedade, quando os espíritos da raça adâmica, que nós vamos ver na próxima tela, ou os espíritos de capela, foram designados para encarnar nesse mundo, para desenvolver as civilizações que aqui estavam. Por que que aconteceu? Como todos os mundos, se vocês lerem, o mundo começa como uma substância, começa como um fogo, e vai se esfriando, e conforme vai se esfriando, vai se criando os gases que estão liquefeitos, que estão, em forma de vapor, eles viram líquido com esfriamento, e depois eles viram sólido, conforme o planeta vai esfriando. Depois disso é constituída os micro-organismos, daí a vegetação e assim por diante, até que vêm os animais. E depois dos animais é constituída a raça que vai dominar esse planeta. No caso, nós, homens. Nós chegamos a um ponto, os engenheiros superiores, espirituais, chegaram a um ponto em que eles conseguiram definir o homem, conseguiram colocar o homem em sociedade, primitiva, rústica, mas em sociedade, porém eles precisavam de mais. Porque os espíritos que aqui encarnavam não tinham uma superioridade intelectual, eles precisavam de uma superioridade intelectual. Os que mais se chegavam próximos de ter uma superioridade espiritual eram os chineses. E os chineses, já desde aquela época, começavam a ser inspirados pelos espíritos superiores a dar informações para o mundo. O problema é que eles se cercaram e acabaram não compartilhando com o mundo as informações que eles tinham. E quando você faz isso, você vai contra uma lei que está no livro, que está no livro dos Espíritos e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei de sociedade. Nós nascemos para compartilhar. E eles, ao não compartilhar a informação, acabaram ficando cristalizados no tempo, acabaram ficando enclausurados neles mesmos. Mas eles foram os primeiros. Eles foram a árvore mais antiga das civilizações terrestres, anteriores aos nossos viajantes de capela, nossos visitantes. Eles tiveram vários missionários, e o primeiro que se sabe foi Forri, que divulgou veladamente, ou seja, para os seus discípulos, ele divulgou conhecimentos de cosmologia, ou seja, nós não somos o centro do mundo, o mundo não roda em volta de nosso umbigo, e de filosofia. Ele estudou o céu e a terra, a dicotomia, ou seja, a divisão entre o espírito e a matéria, e ele valeu-se do seu poder, ou seja, da hierarquia dele, para colocar nas pessoas os dons morais. Então, de civilizações que respondiam mais pelo instinto do que pela capacidade intelectual, começar a incutir dons morais em pessoas assim, demora muito tempo, mas evolui, porque é uma roda, é uma energia que evolui de acordo com o tempo e que vai contaminando os povos que estão em volta, até o momento que eles se fecharam, mas até então eles compartilham essa informação. Ou seja, da Ásia, que se chamava Lemúria na época, começou a vir uma noção de que você teria que ter alguns dons, alguma inteligência moral de se relacionar com o próximo. Não era ir lá e matar, não era ir lá e pegar a mulher dele, não era ir lá e roubar a comida dele. Alguma coisa mais prática, alguma coisa que fizesse com que as pessoas pudessem conviver umas com as outras em sociedade sem se matarem. Aí vem Lao Tse, autor do livro do Tao, que é o livro da senda, da nossa labuta, e o do Te, o livro da verdade, da virtude e da retidão. Então a China começou a trabalhar
nossas virtudes morais, e depois começou a falar do nosso dia a dia e de como viver esse dia a dia com virtude e com retidão, segundo as observações deles. De que forma nós poderíamos agir? Veja, Lemúria, na época da China que nós estamos falando, era o continente maior, era o continente que tinha mais pessoas habitando, ou seja, era uma forma de você espalhar uma informação muito rápida para os seres que habitavam a Terra. Depois veio Confúcio, que viveu 5 séculos antes da era cristã e estimulou o culto aos antepassados. Já estamos começando a falar de culto a quem já se foi. Então já não estamos mais só percebendo quem está aqui do nosso lado na Terra, e sim quem já se foi. Mas quem já se foi deixou o quê? Deixou informação, deixou exemplo, deixou valores morais, deixou valores de virtude, deixou valores de retidão. Assim, o pensamento incutido pelos espíritos superiores nesses missionários chineses começa a influenciar o mundo. Desde sempre eles estiveram influenciando a nós, espíritos encarnados. Só que progressivamente, porque não adiantaria fazer de uma forma diferente. Um século depois, o filósofo Meng Su, neto de Confúcio, escreve o Tratado de Moral. Imagina isso. São vários séculos passando, porém, nós começamos a trabalhar alguma coisa sobre não somos os únicos no universo, e uma filosofia que caiba a dons morais, como nós vivemos um com os outros, sem nos matarmos, sem nos agredirmos. O que seria uma atitude virtuosa ou de retidão? Ensinou que devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam. Quem aqui nunca ouviu isso? Veio da China. E como é que chegou? Não tinha internet, não tinha TV, não tinha telefone. Como chega a nós? Chega através da difusão da palavra, do ensinamento, da emoção que toca o ser, que toca a alma, que toca o espírito e que se promove, e que se divulga, que de um para outro vai se passando até que vira uma unidade, até que a lei de sociedade é completa. Mas enquanto isso estava acontecendo na China, nos outros povos da Lemúria, não estava acontecendo a mesma coisa. Eles não estavam evoluindo. Por isso a China acabou cristalizando, porque tudo isso é muito bonito. Porém, se não é divulgado, o efeito é local, quando deveria ser espalhado. Então, o que os espíritos do plano superior quiseram trabalhar? Eles se reuniram. Existem espíritos como Jesus, que são espíritos considerados espíritos crísticos. Eles já se reuniram, segundo a literatura espírita, 2 vezes próximos do nosso orbe, para determinar o que iria acontecer, qual seria o futuro do nosso planeta. E é lógico que Jesus Cristo, sempre advogando em nosso favor, sempre tentando fazer com que o nosso planeta evoluísse, chegou-se ao consenso de que não tinha mais como esses espíritos evoluírem, a não ser trazendo espíritos de outro local, mais evoluídos. Acontece que existia um planeta chamado Capela, na constelação de Cocheiro, que está longe a beça daqui, diga-se de passagem, porém que tinha muita afinidade com o nosso planeta. E é um planeta que estava mudando, um planeta onde espíritos rebeldes não tinham mais lugar. Isso parece com alguma coisa que a gente tem ouvido no planeta Terra, não? Que nós vamos passar para uma outra fase? Pois é. E esses espíritos rebeldes receberam, digamos assim, um habeas corpus de Jesus. Se vocês encarnarem no planeta Terra e ajudarem o desenvolvimento deste planeta, da forma que ele tem que ser desenvolvido, e trouxerem virtudes morais, além
toda a sapiência que vocês têm, enquanto espíritos evoluídos, toda a inteligência, vocês poderão voltar para a constelação de Capela. Desculpe, para a constelação do Cocheiro, para o planeta de Capela. E, na verdade, foi um habeas corpus, por quê? Porque eles não iam encarnar mais em Capela. Então, ele deu uma chance para eles trabalharem as suas virtudes novamente num planeta que estava primitivo, onde eles seriam o quê? Em terra de cego, quem tem um olho é? Então, eles eram deuses. E aí começa a nossa mitologia dos deuses. Olha que coisa interessante. Quem foi Adão? Quem foi Eva? Adão foi uma pessoa ou foi uma raça? O Éden é um lugar divino ou é um planeta? Se eu sair do meu planeta, onde eu adorava, onde eu vivia muito bem, e eu fui negado no meu passaporte espiritual a chance de entrar de novo, esse é o meu Éden. É para lá que eu quero voltar. Então, esse é da onde Adão saiu. Que nada mais são do que as raças adâmicas. Adão simboliza uma população, aquela parcela rebelde de Capela, onde o Éden é representado pelo paraíso, que foi exilada na terra. Quando eles saíram do paraíso, eles foram para onde, Adão e Eva? Para a terra. Terra de quem? Terra de ninguém. Né? Mas não faz sentido. Não faz sentido. Não é juntar 1 mais 1 e eventualmente ver que dá 2. É muito mais simples do que achar que Adão e Eva foram criados no Éden. E Eva ainda foi de uma costela de Adão. Tudo bem. O pai pode tudo, mas, poxa, justo uma costela? E aí, vamos mais longe. Tiveram 2 filhos. Caim e Abel. Caim mata Abel. Somos 3 no mundo. De ninguém. Mas Caim sai andando e encontra um povo. Tem alguma coisa errada. De onde que ele encontrou esse povo? Será que não é uma alegoria? Será que não é uma imagem? Para um povo que não conseguiria entender que existem espíritos que não podem regressar à sua pátria porque não se afinam com a energia deste planeta mais, e para isso tem que fazer um trabalho de melhoria num planeta menos adiantado. E de repente, quando eles renascem aqui com toda a informação e toda a saudade que eles têm do planeta deles, por que não chamam esse planeta de paraíso? Porque era o paraíso deles. Imagina você, hoje, se o furacão tivesse passado, tivesse levado absolutamente tudo e nos deixado mais ou menos na base da pré-história. Tem que caçar para comer, tem que pegar água da onde tiver água. Você não vai sonhar com o paraíso da sua casa? Você não vai querer ela de volta? E o que você vai ter que fazer para voltar? Reconstruir, né? Exatamente essa a ideia, reconstrução. Eles foram chamados a reconstruírem-se para voltar para o paraíso deles. Eles se reuniram em 4 grandes grupos: o dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Os Árias se espalharam pela Europa e foram e voltaram e se miscigenaram muito rápido com os povos primitivos, porque eles tinham mais aquela moral, digamos assim, um pouco mais primitiva. Eles gostavam um pouco mais de guerra, de se interferir na vida dos outros, de trabalhar de uma forma diferente. Eles não pararam para construir uma civilização aonde eles encarnaram. Eles continuaram com o espírito de rebeldia e foram se propagando pela Europa. Mas existem outros. Existe a civilização do Egito,
o povo de Israel, e existem as castas da Índia. Dos árias descende a maioria dos povos brancos, da família indo-europeia, incluindo os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Quando nós falamos de Europa, e quando nós falamos de toda a história que nós conhecemos, em geral um povo ganhava território de que forma? Ô, tudo bem? Eu queria pegar sua terra, posso? Não era assim, né? Não era assim. Então eles iam a ferro e a fogo, literalmente. O que eles não conquistavam com o ferro, eles queimavam. Estes espíritos, muito provavelmente, ainda andam pelo planeta Terra, porque eles não fizeram absolutamente nada do que foi pedido a eles. Eles não evoluíram e não ajudaram os outros povos a evoluírem. Não da forma moral. Eles evoluíram. Claro, eles conseguiram fazer armaduras maravilhosas e espadas que matam. E onde está a evolução? Se você divide o átomo para criar uma coisa maravilhosa que ajuda a humanidade, você evolui. Mas se você divide o átomo para criar a bomba atômica, você está literalmente cavando muito mais problemas para você mesmo espiritualmente. Então, os áreas de todos foram os que mais se incutiram neste problema, ao invés de resolvê-lo. Talvez os que menos tiveram um problema foram os egípcios. E essa talvez seja a raça dos Abel. Porque Abel, segundo a lenda, ou segundo a Bíblia, foi morto por Caim. Se nós tirarmos a palavra foi morto por Caim e simplesmente analisarmos o que é que aconteceu com Abel, ele veio para a terra e passou um pouco de tempo e desencarnou. O que foi proposto para essas civilizações, para esses espíritos? Venham para a terra, ajudem aos primitivos, ao povo que está lá, a evoluir, e vocês podem voltar. Então a raça mais provável de Abel é a raça dos egípcios. Porque dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíam a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Eles tinham tanta saudade de casa que a vida deles era bem se preparar para morrer. A vida deles era não se preparar bem para a morte. Olha que coisa incrível. E quando a gente fala em morte aqui, fala, ai meu Deus, sai, pé de pato, bangalô 3 vezes, sai de mim. Quero falar disso não. Eles se preparavam para desencarnar, porque eles sabiam que na desencarnação eles iam retornar ao lar espiritual deles. Talvez nós não saibamos qual é o nosso lar espiritual e talvez por isso nós não tenhamos essa vontade. Ou não saibamos nos preparar para isso. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era de trabalhar devotadamente para regressar um dia. Mas eles tinham uma ciência muito evoluída, extremamente evoluída. Na verdade, uma ciência que desapareceu, veio e foi. Por quê? Ela não podia ser divulgada, não tinha condições de ser divulgada na época, mas que ela fez com que o povo que estava no Egito se desenvolvesse, fez. Não tenha dúvida. E ela foi guardada onde? Onde nós guardamos informação hoje em dia, antes da internet? Onde nós guardaríamos informação de um povo? Numa enciclopédia. A enciclopédia está dentro da livraria. E se for uma livraria grande que todo mundo pode emprestar sem pagar? Se for uma livraria grande que todo mundo pode pegar sem pagar? Biblioteca. Sabe qual era a biblioteca dos egípcios? A biblioteca dos egípcios chamava-se e chama-se pirâmide. Os escavadores, os desbravadores queriam o ouro do faraó. Quando o ouro continua lá,
Está escrito nas páginas. Está escrito em todas as paredes interiores das pirâmides. É toda a história dos egípcios contada. Todos os rituais, todas as lendas, toda a informação que eles deixaram para o mundo está lá. Para quem souber ler e para quem soubesse utilizar. Quem inspirou a eles construírem pirâmides? Claro que o plano espiritual. Claro, não tenha dúvida. E por que pirâmide? Porque é uma coisa que você pode tropeçar num grãozinho de areia, mas numa pirâmide você vai bater de frente e vai ter que olhar, não tem jeito. Era para chamar atenção. Aqui está o nosso conhecimento, nós estamos indo embora, porém aqui está o nosso conhecimento. E se vocês souberem ler o que nós escrevemos, vocês podem usar esse conhecimento também. Por trazerem consigo uma ciência que a evolução da época não comportava, mantiveram um acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado de templos e em suas pirâmides. O destino, a comunicação dos mortos e a pluralidade da existência e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Imagina, na época, eles falarem que existiam outros planetas que tinham gente, populados, pluralidade da existência de mundos, e que eles podiam se comunicar com os mortos. O que fazer deles? Como é que eles eram vistos por nós? Ou deuses. E aí você pega toda a tradição nórdica, aí você pega todas as lendas e todos os mitos aonde Odin se transformou numa águia, baixou na sala da princesa e com ela teve um filho bastardo que virou um semideus. Por que eles eram tirados como semideuses? Primeiro porque eles sabiam demais. Tinham informação que ninguém tinha. E segundo, porque é claro que o desenvolvimento do corpo era muito muito diferente do que o desenvolvimento do corpo dos seres primitivos, porque eles tinham noção do que fazer com o próprio corpo. Então, estes espíritos que encarnaram eram vistos como deuses, ou semideuses. E aí nós temos essa rica variedade, essa rica história de lendas, aonde os deuses vieram do Olimpo, aonde os deuses vieram de Nirvana, onde os deuses vieram de vários locais para terem contato com os seres humanos, especialmente com as mulheres, porque não sei porque o Deus tinha que ser sempre homem, não podia ter uma deusa mulher, mas era assim a história. E aí ter filhos. E esses filhos faziam proezas no mundo. Claro que faziam, eles sabiam muito mais do que todo mundo. Eles eram muito mais inteligentes, eles tinham muito mais informação, então aonde eles fossem, eles iam mudar aquela civilização. Aonde eles fossem, eles iam transformar a forma com que as pessoas viam o mundo. Eles iam progredir essa civilização de uma forma boa ou não, como os árias não fizeram bem e como os egípcios fizeram muito bem. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores ao da atualidade. Tem gente que não entende muito por que o processo de mumificação. Na verdade, os faraós talvez fossem em ascendência espiritual os que tivessem mais conhecimento. Então, como eles tinham perdido um pouco o contato, nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós perdemos a nossa memória espiritual, de quem nós fomos. Eles vieram com uma memória parcial, porém não sabiam tudo. Mas eles sabiam que eles tinham vergonha de ter encarnado no nosso planeta por ter feito errado no planeta deles. Então eles desenvolveram uma ideia chamada metempsicose, que era simplesmente o fato de que uma pessoa poderia reencarnar num animal. E eles não queriam que isso acontecesse com os faraós. Então, eles deixavam os faraós perfeitos. Caso eles reencarnassem de novo, eles teriam o corpo deles de novo para ser utilizado. E a coisa era tão perfeita que nós vimos 1930, 1940, sendo resgatados
muito perfeita ainda a forma física do corpo. Mas isso já é uma degradação, isso já é uma falta de contato com o espírito que nós somos e que eles são, ou eram. São, o espírito não morre. Mas essa é a tradução de que quando um povo encarna em um outro sistema, existem algumas regras que eles têm que respeitar. E no caso dos egípcios, de tudo que eles fizeram, a metempsicose talvez fosse o único senão que não casa muito com o que nós sabemos de espiritismo. Mas que para eles nada mais era do que um sinônimo da vergonha que eles tinham de terem sido expulsos do paraíso. E como eles foram expulsos, eles não eram merecedores, então eles poderiam reencarnar em qualquer coisa. Num animal, numa pedra, num que quer que fosse, porque eles se sentiam menos. Mas veja como a informação, quando nós usamos a nossa inteligência espiritual, vai se encaixando, que nem um quebra-cabeça. Aí o outro povo que se estabeleceu rapidíssimo foram os indianos. Os indianos que até hoje são extremamente espiritualizados. Porém, o que nós vemos na Índia? Quando nós lembramos de Índia, o que nós vemos? Progresso? Nós vemos miséria. Por quê? Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros e as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Nobre origem. Por que não só a origem? Por que catalogar, por que adjetivar como nobre? Somos todos espíritos em evolução. Os Vedas, livros sagrados dos hindus, escritos há mais de 4.000 anos, afirmavam a existência dos espíritos. 4.000 anos atrás já se sabia que existiam espíritos e que eles se comunicavam conosco. Buda, Siddhartha Gautama, condenando o desejo egoístico, aconselhava seus discípulos: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Dá para ver? Ou precisa desligar a luz? Dá para ver? Você pode, por favor? Melhorou? Beleza. O budismo, exaltando a utilidade do sofrimento e da renúncia, tem por base a lei do karma. Mais uma vez, outra grande imagem que nós fazemos. Porque ninguém fala: nossa, ganhei na loto, esse é meu karma. Né? Não. Quando a gente usa karma, é para... Muita karma nessa hora, gente. Karma é nada mais do que a lei de causa e efeito. Fez, tem um efeito. Não tem jeito. Qualquer ação gera uma reação. Isso é karma. Acontece que também os indianos hoje pagam o seu karma. Por quê? Porque ao invés deles fazerem a população, os seres que estavam na Índia na época, evoluírem, eles criaram um sistema de castas. E a população que era nativa da terra, até hoje são os párias. Sabe o que eles fazem com os párias? Quando um grupo deles vai passar na rua, eles têm que tocar um sino para que os puros saiam e não se afetem com a presença dos párias. Gente, existência dos espíritos, povo nobre, arianos puros, toda a informação que eles tinham e aonde eles deixaram o legado deles. Cuidado, porque quando você se acha muito, você na verdade é pouco. Quando você se acha muito, na verdade você é pouco. E não falando absolutamente, desculpa, que me veio na cabeça, eu vou falar porque eu acho uma frase muito bonita, mas não levem para contexto nenhum, tá? Parafraseando Michelle Obama, primeira dama. Quando eles vão baixo, nós vamos alto. Eu acho que essa é a regra de ouro. Quando os outros vão baixo, nós vamos alto.
E não é que nós somos superiores. Ir alto que nem eles é ir literalmente no chão. Nós vamos alto, nós ajudamos o próximo. A Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo. Matriz de todas as filosofias e de todas as religiões. E ainda assim, paga por um sistema de segregação. Assim como a alma vestindo este corpo material passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice, assim no tempo devido ela passa a um outro corpo e outras encarnações viverá outra vez. Krishna Mahabharata. Eles sabiam de tudo, gente. Eles sabiam de tudo. Porém, eles não tiveram a inteligência espiritual. Eles não souberam utilizar a emoção a seu favor. Eles utilizaram para se sentirem muito. E aí hoje, foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, o que é que vem da Índia? Qual é a imagem que nós temos da Índia? Não é um povo adiantado. Não é um povo, apesar de quem trabalha em IT, sabe muito bem que eles são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes, têm todo o conhecimento. Porém, ainda estão caminhando, porque essa é uma coisa maravilhosa que o Pai nos dá, a possibilidade de sempre continuar caminhando. Ele nunca fecha a porta para nós. Nunca. Então sempre existe uma possibilidade de se melhorar e de continuar subindo. Outra civilização incrível foi a civilização de Israel, que desde o começo teve muito sofrimento, sempre vagando de um lado para outro, a começar com o êxodo de Moisés. Dos espíritos degradados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Que interessante, a raça mais forte e homogênea, porque sem isso eles não teriam resistido a tudo que aconteceu com eles. Eles continuam se fortalecendo. Nós vemos esses laços que acontecem espontâneos entre a raça dos judeus. Eles se ajudam, eles são uma comunidade forte, eles estão sempre um para o outro. Consciente da sua superioridade e de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Mesma coisa da China, não é? Mesmíssima coisa. Tinham toda a informação e não passaram. Karma, causa e efeito. Os egípcios vieram, dividiram o que podiam dividir, porque sabiam que muitas coisas não podiam ser divididas na época, e voltaram. Eles poderiam ter dividido e deixaram de dividir. Então eles ficam até o momento em que possam ser divididas essas informações. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados, isso o plano espiritual dizendo, a reconhecer que em Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e imorredora. Aí, aqui tem um detalhe muito interessante. Em geral, nós, seres humanos, nos prendemos sempre nas informações negativas. E o plano espiritual está sempre dizendo para nós, existe o lado negativo e existe o lado positivo. Para onde você quer olhar? Para que lado você quer olhar? Você quer olhar para o negativo? Seu foco é negativo? Seu dia é negativo? Sua semana é negativa? Seu ano é negativo? E se continuar assim, muito provavelmente sua saúde também vai ser negativa. Porque você vai influenciá-la. Se você entender que no meio de uma vaidosa aristocracia espiritual existe fraternidade, mesmo que seja entre eles, e existe uma fé soberana e que não morre, aí está o positivo. Se alguém assistiu ontem o debate entre os candidatos aqui, a coisa mais positiva que eu vi que aconteceu foi a última pergunta. O que é que você vê de bom no seu
opositora. Gente, que coisa maravilhosa, salvou o debate, um debate que estava péssimo em termos de humanidade. O que você vê de bom no seu opositor? Tem que ter alguma coisa boa. Tem que existir alguma coisa boa. Faz um esforço e você vai ver alguma coisa boa. E quando você vê essa coisa boa, talvez essa coisa boa seja o que te faça se melhorar também. Agora, se você só vê coisas ruins, muito provavelmente a sua atitude vai ser igual. Ou pior. Moisés, legislador hebreu, conheceu todos os conhecimentos, iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação. Ou seja, Moisés não foi Moisés por acaso. Da onde ele bebeu? Qual foi a fonte aonde ele pegou a informação? Do Egito. E o que nós aprendemos sobre o Egito? Eles tinham informações que não dividiam com ninguém, mas ele recebeu conhecimentos iniciáticos, ou seja, dos iniciados nos conhecimentos que os egípcios deixaram. Ele recebeu informações classificadas, se podemos assim dizer. E ele, com essas informações e sendo um médium que ele era, liderou o povo. Liderou um povo para sair do Egito e ir até a Terra Prometida. Não é daqui até a iDrive. Não, é uma caminhada. E para ir com ele, ou você estava muito disposto, ou você confiava demais, ou você tinha todas as qualidades que foram descritas na tela anterior. Fraternidade, fé soberana e imorredora, ou você não sairia. Você não trocaria, mesmo que fosse o seu estado de submissão a um outro governo, para ir caminhar no deserto, para ir caminhar até chegar na Terra Prometida. Médium extraordinário realiza grandes feitos ante seus irmãos e companheiros maravilhados. Trouxe os 10 mandamentos, a base de toda a justiça do mundo. Quem aqui trabalha com empresas, quem aqui trabalha com RH, com organização, sabe que não existe uma forma de uma empresa ir para frente se não tiver regras. Essa empresa, chamada Povo de Israel, não tinha regras. Na verdade, as regras que eles tinham eram olho por olho, dente por dente, vários deuses e assim por diante. Vocês imaginam o que foi este incrível administrador desta empresa chamada Povo de Israel tentar implantar 10 mandamentos? Não matarás. Como assim? Acabei de matar um. E se me encher, eu vou matar outro antes de dormir. Como assim? Não cobiçarás a mulher do próximo. Ah, você está brincando, né? Como implantar uma coisa desse tipo? E ele conseguiu, da forma que lhe era possível, na época em que ele estava encarnado fazendo isso, ele conseguiu implantar ao máximo possível os 10 mandamentos. Eles precisavam disso para chegar na Terra Sagrada. Porque sem ordem, sem rumo, eles não chegariam. Eles começariam a se degladiar entre eles. Moisés lega à posteridade suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção mais elevada da ciência religiosa de todos os tempos. O Pentateuco, como o Pentateuco de Kardec, são 5 livros, sendo que a Gênese é o livro mais completo, é o livro que se atribui a Moisés. Os outros 4, existe uma dúvida se foi escrito por Moisés ou por pessoas pós-Moisés, e aí caímos na mesma história da Bíblia, que foi escrita por outros, então não se sabe se é exatamente isso que aconteceu, se foi uma interpretação da pessoa que viu acontecer, escrevendo depois de um tempo. Mas a Gênese é realmente o ponto alto, o ponto culminante da obra de Moisés, do Pentateuco. E aí,
fazendo um apanhado, a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários, como nós já vimos. Todos sabiam que iria vir uma pessoa para redimir o mundo. No Manama Dharma, encontramos a lição de Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda. No Pentateuco, encontramos Moisés. No Alcorão, vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Cada um dos emissários nada mais era do que ele mesmo, de acordo com o que podia ser dito, de acordo com a época que foi enviado. Cada raça foi instruída por esses missionários a esperar uma revelação maior. A verdade é que todos os livros de tradições religiosas da antiguidade se referem a Deus, ao Deus impersonificável, que é a essência da vida e do todo o universo. Os sacerdotes de todas as religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. O Cristo que começou tudo, que intercedeu por nós, que trouxe a raça adâmica, os espíritos superiores para evoluir o nosso planeta, veio para cá com a mesma missão. E o que nós fizemos? Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. E todos sabemos da história do Cristo. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu se manter intacta. Então logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. E aí nós começamos a ter as deturpações da mensagem do Mestre. E aí nós começamos a ter a apropriação das palavras em prol não da melhoria do ser humano, não da melhoria do espírito, mas da melhoria própria. E aí nós começamos a ter guerras. Em nome de quem? Ele falou isso. Em algum momento ele falou: se alguém vier te tirar alguma coisa, tira a espada e mata? Ou ele falou da outra face? Mas é difícil. Até hoje é difícil. Até hoje para nós é difícil. Imagina nessa época. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos. O Espiritismo vem dizer para nós que, apesar de nós sermos falíveis, imperfeitos, nós podemos melhorar. Se nós entendermos como as coisas são. Se nós entendermos por que nós reagimos dessa ou daquela maneira às coisas que nos agridem ou que nos afligem. Se nós conseguimos reagir melhor, se nós conseguimos moldar um pouco do que o Pai nos fala, moldar um pouco do que Jesus nos ensinou, nós vamos desencarnar melhor do que nós encarnamos. E é essa a nossa jornada, e é essa a nossa senda. Nós encarnamos para nos melhorar. Se nós conseguirmos, graças a Deus. Se nós conseguirmos, é para isso que nós nos juntamos numa segunda-feira aqui, para tentar nos melhorar, para tentar entender mais. O Espiritismo simplesmente esclarece. Ele diz para nós: entenda, não é porque eu quero que você se melhore, para que a minha igreja ou para que o meu centro melhore. Eu quero que você se melhore, porque você se melhorando, provavelmente a pessoa do seu lado se melhora, e a outra, e a outra, e a outra, isso vira um efeito dominó. E que bom se um dia todos nós pudéssemos ser um pouco melhores.
esse mundo da mesma forma seria melhor. Trabalhamos, meus amigos, por Jesus, que ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das nossas consciências. Se nós entendermos a mensagem que Jesus nos deixou, não vai ter sido em vão. Se nós entendermos que nós podemos nos modificar e com isso nós podemos fazer com que o mundo em nossa volta se modifique, não vai ter sido em vão. Essa é uma base pequena dos missionários que vieram há muito tempo para fazer com que o nosso planeta evoluísse. Ainda existe muito mais coisa e quem sabe numa próxima nós possamos trazer mais informações. Mas nesse momento eu agradeço muito a todos, fiquem todos em paz.